E aí, futuros servidores, pronto para mais umas jornadas? E vamos de alíquotas, 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 não é isso? No último vídeo a gente falou de empregador, instituição financeira, empregador doméstico, agroindústria, e hoje a gente vai falar sobre mais um pouquinho de alíquota, né? Nossa hashtag 35. Vamos falar de quais hoje, ó? Associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional e importador de bens ou serviços do exterior. Então, mais dois elementos ali importantes que eu tenho que gravar. Então, sem perder muito tempo, né? Mas antes de mais nada, não se esqueça de que dar aquela curtida, tá dando visualização legal os vídeos, mas não tá dando curtida nenhuma ali no canal. Tô começando a ficar preocupado. Se quiser comentar, comente, tá? Sempre vejo ali o pessoal comentando, Manuela, Dimas, Jesus, tô começando a gravar o pessoal que comenta ali, que tá sempre acompanhando os vídeos, tá? Daqui a pouco eu vou começar a falar aqui de todo mundo, tá? Se eu esqueci de alguém, não, não me interpreta mal, não. Eu tô acompanhando lá todo mundo lá, Manuela, Jesus, Dimas, o pessoal que tá sempre comentando, tá? Daqui a pouco aqui eu trago aqui o nome de todo mundo, meu agradecimento, porque tá sempre dizendo que tá bom, que tá gostando, a didática tá boa. Eu sempre me preocupo bastante com a didática, tá bom, pessoal? Então, vamos que vamos, ó. Associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional. Vamos lá para o artigo 22, ó. A gente está falando só do artigo 22, já duas videoaulas só do 22, ó. Agora a gente vai para o parágrafo 6º dele. Estamos lá na Lei 8.212, que é a parte de custeio. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinadas à Seguridade Social, em substituições à prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, é aquela de 20 mais 1, 2 ou 3. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ela vai substituir essas. Corresponde a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional, em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio e licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Aí ele complementa no parágrafo 7º, pessoal. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Então ele diz aqui quanto é que vai ser, tá? Qual é a base do desconto, e no parágrafo 7º ele vai indicar para a gente o responsável, a entidade promotora do espetáculo. Quem é que é o responsável por fazer o recolhimento? Vamos continuar. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. O Estado quer saber todo o dinheiro que entrou para poder ele pegar a parte dele, tá? Detalhadamente, para você não deixar nada de fora, não deixar de recolher nada. É importante lá você recolher e pagar direitinho o Estado. Parágrafo 9º. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, receber recursos de empresa ou entidade a título de patrocínio, licenciamento do uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução no prazo estabelecido na linha B do inciso 1 do artigo 30 desta lei. Como eu sempre falo para vocês, pessoal, então olha só, vai incidir tudão, tá vendo? Ele fala de marca, de símbolo, de publicidade, de propaganda, tudo vai ter que pagar lá o tributo pertinente, não pode nada ficar de fora, tá? Então, qual é o ensinamento que a gente tira desses dois aqui, pessoal? Desses dois slides, o parágrafo 6, 7, 8º e 9º. Eu sempre tento sintetizar para vocês no final, né? Isso aqui não ia ser diferente. Então, qual o desenho que eu quero que vocês guardem no final como IPC, que você agora vai pausar e vai deixar? Eu sempre coloco assim, ó, esquematizando. Aí você já sabe que eu organizei o que estava na lei para você, para facilitar o seu estudo. E você vai fazer isso como? Ó, a gente vai dividir em dois grupinhos aqui. Ó. Primeiro, clubes de futebol profissional, contrato de patrocínio, licenciamento de uso de marca e símbolo, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo. Então aqui, ó,
Primeiro bloco, 5% da receita decorrente do espetáculo, destinadas à Seguridade Social. Recolhimento para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, lembra? Custeio é com ela. No prazo de 2 dias úteis após a realização do evento. Acabou o jogo de futebol? 2 dias úteis, faz o pagamento. Contrato de patrocínio, licenciamento de uso de marca e símbolo, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculo. 5% da receita bruta. Inadmitida qualquer dedução. Recolhimento até o dia 20 do mês seguinte ao da celebração do contrato, sendo a responsabilidade pelo recolhimento da empresa ou entidade que repassar os recursos da associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional. Repare que quando acontece o jogo lá, o evento, para pagar é 2 dias úteis. Agora, em cima do licenciamento, de patrocínio, de marca, símbolo, propaganda, aí o prazo é um pouco mais longo. Dia 20 do mês seguinte, o prazo vai ser um pouco mais dilatado. Mas ambas as alíquotas vão ser de 5. Olha que legal, isso aí ajuda a decorar, né? As alíquotas aqui ambas vão ser de 5. Eu só tenho que tomar cuidado aqui com os prazos de recolhimento, que são diferentes. Do jogo, lá do evento em si, eu tenho 2 dias úteis para fazer, e aqui eu tenho até o dia 20 do mês seguinte para fazer o recolhimento. Tá? Captaram ali os detalhes? Então, se quiser, de novo, pausa o vídeo, vou deixar aqui bonitinho para vocês, ó, até sair da frente, coraçãozinho, pausa e anota. Beleza? Tranquilo? Tá? Anota, esse slide aqui a gente pode botar de IPC, muito IPC, tá? Essa informação aqui. Só isso, a associação que mantém a equipe de futebol profissional é só isso, pessoal. A gente não precisa de muita coisa aqui, não. Aí a gente já cai na importador de bens e serviços do exterior. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai voltar lá no 195. Tá? A gente viu no 195 o inciso 1, que falava da receita dos empregadores. Lembra? 2 a gente não viu ainda. 3 a gente não viu, a gente está passeando, a gente vai passar por todos eles. O 2 vai ser o segundo, o inciso 2 é o que a gente vai ver por último, tá? Que é onde estão os trabalhadores. A gente vai ver aqui o 4, no próxima aula a gente vai ver o 3, o 5, e na última aula a gente vai ver o 2, e aí a gente vai ter destruído todo o 195. Porque as aulas dos parágrafos a gente já viu também, né? Que é aquela aula mais longa, que foi mais cansativa. Então vamos lá, ó. De novo, aquilo, repetição, para você não esquecer, ó. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Aí ele vem. Inciso 4, que é o que interessa para a gente. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Então, estamos falando aqui do importador de bens e serviços do exterior. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aí dele, como é que vai funcionar para ele. Ó. O dispositivo constitucional prevê a incidência de contribuição social a cargo do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Dessa forma, o artigo 1º da lei, olha aqui a lei que vai tratar disso, ó, 10.865 de 2004, instituiu as contribuições denominadas de... Quais são as contribuições, pessoal? PIS, PASEP importação e COFINS importação, para cumprimento do comando constitucional. O dispositivo foi regulado pela Lei 10.865 de 2004, entendo ser desnecessário o estudo de tal lei, tendo em vista não haver previsão no edital dos concursos anteriores. Mais uma vez, pessoal, quando eu me refiro aqui a concursos anteriores, eu estou falando desses concursos de INSS, técnico e analista, TRF, TRT, técnico e analista, Previdência de Estado, Previdência de Município. Normalmente a gente não precisa estudar essa lei. Se vocês pegarem os estudos concursos mais elaborados, tipo Receita Federal, Banco Central, Cefaz, ISS e entre outros que tem por aí, aí você provavelmente, se essa lei estiver lá, você vai ter que pegar ela e destrinchar ela, tá bom? Para nossos concursos aqui de tribunais e INSS, que o foco aqui é mais esse, a gente pode dizer que essa informação aqui é suficiente para a gente. Qual é a base de cálculo do importador de bens e serviços do exterior? Contribuições denominadas de PIS, PASEP importação e COFINS importação. Cuidado, a gente já estudou aqui a COFINS
e a PIS/PASEP, não é isso? Quando a gente falou lá das contribuições do empregador, na receita ou faturamento ele vai contribuir pela COFINS e pela PIS/PASEP. Cuidado, COFINS e PIS/PASEP, uma coisa. PIS/PASEP importação, COFINS importação, outra coisa. Tá? Repare que está só com um grifozinho aqui. Tá? Então são tributos diferentes, tá bom, pessoal? Com isso a gente liquida esse inciso 4. Tá? Então, a aula de hoje bem tranquila, a aulinha mais curta, não é isso? Acho que sem tantas dificuldades. Conhecemos aqui mais 2 tributos que vão incidir nesse último e os 5%, númerozinho mágico lá das associações desportivas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, tá? E até o próximo vídeo.